Olá, boa noite, bem-vindas a todas, bem-vindos todos a esta sessão. Não estranhei aí em cima estar aqui sentada, mas... E o Paulo Bastos, vou pedir desculpa porque eu preciso, como é a última M-Talk, fazer aqui só uns agradecimentozinhos, mas depois compenso um bocadinho no fim, prometo. Esta é a última sessão que nós temos aqui, o último dia no Cinema São Jorge. Tem corrido, esta é a 7ª edição, francamente bem, estamos muito felizes com o resultado, muito felizes por vocês estarem aqui hoje e para já eu queria deixar então aqui um agradecimento sincero a toda a equipa de São Jorge e à IAGEAC e vou passar a citar um agradecimento muito especial à Marina Uva, à Inês Freire, obviamente, ao Fernando Caldeira, ao Carlos Soto, ao Pedro Moreira, ao Carlos Rocha, ao Diogo Viana, à Diana Guedes, ao Mário Silva, à Mariana Guimarães, à Carolina Liberal, Karina Rodrigues, Helena Pica, Rita Silva, Bernardo, Pedro Nascimento, Cátia Godinho e Gonçalo Matos. Sem eles, isto não era possível. Eu quero deixar aqui o nosso sincero agradecimento, em meu nome pessoal e em nome de toda a equipa do Festival Mental, por nos receberem outra vez tão bem aqui nesta casa. E peço por isso, então, uma salva de palmas. Eu não gosto muito da palavra salva, mas é assim que se diz. Nunca percebi esta da salva. Mas uma salva de palmas para toda deste fantástico Cinema São Jorge e pela forma como nos receberam. Posto isto, queria perguntar se for possível, e se não for possível também é ok, para quem puder, se chegar um bocadinho à frente aqui, para completar mais esta primeira plateia e segunda, e tenho um motivo para isto. É porque aqui as pessoas depois ficam muito mais à vontade para fazer as partilhas e comunicar, e vocês também para estarem a escutar e a ver o que eles têm para dizer, porque este é seguramente um painel de excelência que vocês têm aqui hoje para ouvir. Quem não quiser se incomodar também não há problema, mas quem puder, eu agradeço. E agora vou sair daqui, passo a citar e vou chamar os nossos convidados e vou sair daqui sem tropeçar, espero, para não me armarem pedra brunhosa. E, primeiro que tudo, queria chamar ao palco o nosso moderador, o Paulo Bastos. Por favor, Paulo, uma salva de palmas. E outra vez a... A seguir também a psicóloga clínica e neuropsicóloga. Francisco Costa, editor vídeo e cinema. Grande salva de palmas para o Francisco. Obrigada, Francisco, por estás aqui. Ao Fernando Terra, o nosso palhaço, que vem das repetições desta noite, para falar das demências. Salva de palmas para o Fernando. Obrigada por estás aqui, Fernando. E pronto, Rui, vamos lá outra vez, não é? Bem-vindo novamente ao Festival Mental. Rui Albuquerque, o nosso psiquiatra. Muito bem-vindo, Rui. A seguir, depois tem possibilidade de vir aqui fazer perguntas quem quiser ao microfone. Boa sessão. Ora, muito obrigado. Boa noite. Só por curiosidade, quem é que já viu o filme que passa a seguir? Quem já viu? Um dos nossos problemas era como é que não vos estragávamos o visionamento do filme e, entretanto, chegámos ali à conclusão de que este é daqueles filmes que não se estraga se a gente falar dele. Vocês gostaram todos do filme? Ai, sim, sim. Se calhar começo mesmo pelo Francisco, que é o nosso homem de cinema aqui. Porquê é que o filme é tão bom? Porquê é que o filme é tão bom? Estamos a falar do Father, do Florian Zeller. Já obrigado pelo convite ao Mental. Então, porquê é que o filme é... Eu acho o filme genial, sinceramente. Estive a revê-lo agora há pouco tempo para poder falar aqui. Trouxe as minhas cábulas. E porquê é que eu acho o filme genial? Por muitos motivos. A nível técnico e cinematográfico é um filme excepcional. Aí não me vou debruçar sobre essa questão. Vou-me debruçar sobre a questão. E espero depois ter aqui o feedback dos meus colegas relativamente a isto. É que eu acho que, efetivamente, é a melhor forma de chegarmos a este tema. Através do cinema nós conseguimos estar com as pessoas, viver o drama delas e de uma forma emocionalmente intensa e ao mesmo tempo com a capacidade depois de refletirmos sobre o tema. Mas eu queria abordar o filme sobre duas perspectivas. Vou começar agora então aqui com o meu papelzinho. Queria abordar sobre duas perspectivas que são perspectivas que ainda por cima
me interessam desde sempre e, portanto, foi fácil, no fundo, encontrar as relações entre o filme e isto que vou apresentar aqui. Então, uma delas tem a ver com a questão do duplo, da duplicidade, não é? Todos nós temos duas pessoas dentro de nós, às vezes 3, 4, mas há sempre a relação do eu social com o eu individual. A própria ficção, desde muito cedo, se debruçou sobre estes temas e a mitologia. Tenho aqui vários exemplos. Temos o caso do Narciso, que morreu afogado no seu próprio reflexo, não é? De tão abismado que estava com a sua própria imagem. O Dom Quixote, que vivia sempre muito dependente da sua imagem como cavaleiro andante, que ele se revia na literatura que lia e que seguia e que queria replicar, e a certa altura ele próprio se encontra escrito num desses livros. Portanto, é esta ideia da personagem que se põe em causa como personagem. Depois temos o famoso retrato de Dorian Gray, daquele jovem que não quer envelhecer e que idealiza ou pede que o retrato envelheça por ele, e assim acontece, e ele mantém-se eternamente jovem até que acaba mal, mas pronto, isso é para quem conhece o livro ou para quem um dia puder lê-lo, aconselho. E o estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do doutor que toma uma poção mágica e de repente converte-se em duas pessoas, o bom e o mau, o bem e o mal, a questão moral da duplicidade. Juntamente com isto, temos toda a ciência que se debruça na questão dos gêmeos, quando queremos entender até que ponto é que nós somos os nossos genes, somos o reflexo dos nossos genes ou o reflexo da sociedade e do meio que nos envolve, e como é que há essa relação, e por isso estudam-se gêmeos que foram separados à nascença por uma questão do acaso, para ver como é que eles se comportaram nessa sociedade e ver até que ponto é que são semelhantes ou não entre si. E depois a questão da clonagem, que também mexe muito connosco, pensar que poderão fazer um clone da nossa pessoa e como é que nós reagiríamos se nos encontrássemos com alguém idêntico a nós próprios. O próprio cinema depois tem usado isto no género de ficção científica e tem abordado bastante este tema. Depois temos... E o Pai, concretamente, que é o filme que vai passar a seguir. Sim, já vou lá. É muito rápido, isto é rápido. E depois temos a Caverna, que é o... Não parece, Francisco, esse papel é um bocadinho comprido. Mas eu vou lá, depois, se quiserem, depois já não falo mais. Mas eu preparei isto e gostava mesmo de apresentar a coisa desta maneira. E depois temos o mito da caverna, ou a alegoria da caverna de Platão, que fala na representação das sombras. Nós temos no mito da caverna, na alegoria da caverna, os prisioneiros que olham para as sombras e veem as sombras e acreditam que as sombras é a realidade, e o filósofo, o conhecedor, o sábio, sai da caverna e descobre que, afinal, as sombras não são os objetos reais. Indo ao filme. Pronto, eu vejo o filme desta maneira. A personagem principal, que é o Anthony Hopkins, o autor Anthony Hopkins, que por acaso, não sei se por acaso, mas também se chama-se Anthony. Portanto, há esta relação entre a personagem e o ator, que representa, então, esta figura do pai, que se vê numa situação de demência e começa a encontrar vários duplos de pessoas que ele conhece e pessoas próximas, mas que entram na vida dele de uma forma desconexa e baralhada. E que vão ocupando o espaço que ele habita. E nesta relação começa a haver esta confusão de identidades. E é nesse marasmo onde ele vai ter que se mover e entender o que é que se passa. Simultaneamente a isto, temos também a questão do espaço e do tempo, outra duplicidade, porque o próprio tempo se desdobra várias vezes ao longo do filme e chega a entrar em loops, em ciclos de repetição. E nesta ansiedade dele manter esta relação com o espaço e o tempo, ele anda sempre à procura do seu relógio, porque a cronologia do tempo é o que dá a segurança da sua própria memória. E neste processo todo, nós, público, acompanhamos-lo, porque nós também estamos confusos a maior parte do tempo, não percebemos quem é que aquelas pessoas representam no universo da personagem, mas ao longo do filme vamos gradualmente saindo dessa realidade, como o filósofo na Caverna de Platão, e reconhecendo o que é efetivamente real e não é. E o que é real são as emoções, e são esta personagem que vive rodeada de uma grande confusão, em que nós já vamos entendendo o que é real e o que não é real, que no fundo é um compêndio das suas próprias memórias. Pronto, peço desculpa. Não, era isto. Eu pessoalmente, o que me impressionou no filme tem a ver com o possível esvaziamento daquela pessoa. Nós falámos disto ali fora. É um homem que me parece ter uma vida cheia e completa e que, para mim, chega ao fim e é uma casca
da pessoa que foi. E percebi que a Isabel, pelo menos esta parte daquilo que conversámos lá fora, achou que eu estava lá perto, embora ela não concorde com a ideia da casca. Em determinada altura, o Anthony Hopkins pergunta quem sou eu? Quem é que é aquela pessoa que nos aparece ali no filme e que, obviamente, sofre de demência e que vai perdendo todas as referências. Não conhece as pessoas, não tem noção do tempo, não tem noção do que aconteceu antes, do que aconteceu entretanto e do que está a acontecer agora, não tem noção do espaço e é uma pessoa perdida. Há uma evolução até aí, isso também se percebe, não é? Portanto, ele não está sempre perdido, ele não está sempre completamente desorientado, nem no tempo nem no espaço, e a doença também é assim, portanto, também há essa evolução, portanto, um diagnóstico de demência não significa que a pessoa perdeu completamente, no momento do diagnóstico, perdeu completamente as capacidades, portanto, é uma doença em que a pessoa progressivamente vai perdendo capacidades cognitivas e vai perdendo autonomia. Porque é que a questão da casca? Porque eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente sobre a experiência, aquilo que poderá ser a experiência da pessoa com demência. Aliás, o que eu acho também genial neste filme é que, e ao contrário se calhar de outros, eu acho que não vi todos os filmes que abordam esta temática, há só um parênteses, é que em momento nenhum no filme se fala em demência, não aparece a palavra demência, não aparece a palavra Alzheimer, não é? Nós assumimos que é essa a situação, e portanto o que eu acho genial é que, e estava eu a dizer, não vi todos os filmes que abordam o tema, mas o que este faz em relação a todos os outros que eu vi é que nos coloca na pele da pessoa que vive com demência. E porque nós, para quem não viu o filme ainda, de certeza que vai sentir isso, que é, às tantas estamos a questionar, mas espera aí, mas afinal quem é esta pessoa? Mas afinal quem é aquela pessoa? Mas afinal isto já aconteceu? Então, mas afinal... e isto é a experiência que muitas vezes as pessoas com demência vivem no dia-a-dia. É esta sensação, e há bocadinho também falávamos disto lá fora, a forma que eu tenho, da experiência que eu tenho de conviver e de acompanhar pessoas com demência, é que numa fase que eu diria moderada da doença, portanto não é ligeira, quando é ligeira a pessoa ainda mantém muitas capacidades e muita autonomia, mas numa fase moderada, a pessoa tenta fazer sentido da realidade, aliás, que é uma coisa que todos fazemos. Quando temos lacunas numa história, nós tentamos preencher com qualquer coisa que faça sentido, e as pessoas com demência é isto que fazem, só que elas têm menos recursos que nós para fazer isso, e portanto a coisa parece muito mais confusa. A forma como eu vejo é esta, há fragmentos, a pessoa já não tem a cronologia dos acontecimentos, a pessoa já não é capaz de contar ou de refazer uma história tal e qual ela foi, tem fragmentos de informação que junta de uma forma que lhe pareça fazer sentido. E eu acho que é isto que o Anthony faz no filme. E outra coisa muito interessante que é, muitas vezes, para quem, e com certeza aqui na plateia haverá pessoas que conviveram com pessoas com demência, que é às vezes esta ideia de que a pessoa está completamente fora da realidade e que às vezes conta a história, tem umas narrativas que não fazem sentido nenhum e que que não têm ligação nenhuma à realidade, mas na grande maioria das situações isso não é verdade. Há uma âncora qualquer com a realidade, e isso também é muito visível no filme, com a confusão dos personagens, não é? Aquela que ele acha que é a filha, mas afinal não é a filha. E isto muitas vezes tem muito mais a ver com os sentimentos e as emoções subjacentes do que propriamente com a realidade, diria eu. E a determinada altura da evolução da doença, o que acontece é exatamente isso, é que racionalmente se calhar as coisas não fazem sentido, mas emocionalmente e afetivamente fazem. E isto também é muito, muito visível no fim.
Em relação à questão desta ideia de que a pessoa vai desaparecendo e depois é uma casca dela própria, para mim, a forma como eu vejo as pessoas com demência em fases mais avançadas do processo é a pessoa não deixa de ser ela, a pessoa que foi, a pessoa está lá. O cérebro é que já não consegue fazer essa ligação, mas a pessoa está lá. E se a pessoa não se lembra, e se a pessoa não sabe, e se a pessoa pergunta afinal quem é que sou eu, ela precisa do outro para lhe dizer quem é e para assegurar essa continuidade na identidade da pessoa que sempre foi. Portanto, a pessoa não desaparece, ela não é capaz de se afirmar como tal e manter essa continuidade até ao fim. Muito obrigado. O Fernando faz um trabalho admirável em hospitais e lares. Com estas pessoas e cruza-se a miúde com este tipo de sintomas, com este tipo de resultado. Há bocadinho dizia-me ali fora que o próprio título do filme acaba por ser um bocadinho irónico, porque o pai acaba por ser... era o Francisco que me dizia... Fernando concordou. Mas eu concordei. Mas vale mesmo. Porque ele acaba por... O pai... que era uma figura importante na família, era o seu status dentro daquela família, acaba por ser ele próprio um bebê. No seu trabalho normal do dia-a-dia, cruza-se com estes estados, com estas confusões, com esta perdição? Sim, e o que é muito curioso, quanto 10 anos, né, que nós temos o Rugas de Riso, é o primeiro projeto que visita lares e instituições com idosos, basicamente em situação de demência, em cuidados paliativos. E cada vez mais eu tenho reparado nas semelhanças do palhaço, do universo do palhaço com o universo da demência. O que eu quero dizer com isso? Parece que a gente está falando de um absurdo, mas não, porque para já o palhaço quer ser aceito, né? Principalmente em todos os espaços, e trabalha com as emoções verdadeiras. E o palhaço vive o agora. Se a gente pega no universo da demência, os pacientes querem ser aceitos como eles são, eles querem se sentir úteis, eles querem viver o agora deles. E o que eu estava pensando muito relativamente ao filme é essa questão da humanização, né? Os projetos de humanização como o nosso, onde é que terreno é esse que a gente pisa, não é? Então, de repente, uma das coisas que eu acho que é importantíssimo, que o filme, duas coisas que eu sinto que o filme tem, que me chamaram muita atenção. Primeiro as pessoas, nós não estamos preparados para estarmos no agora do outro. Cada vez mais, cada um tem o seu mundinho, que fica dentro de um telemóvel, e que o mundo lá fora quase que já não existe. E quando temos uma situação de confronto com uma outra pessoa que vive num tempo diferente que nós, e aí eu falo diretamente com os pacientes que nós encontramos, que às vezes estão vivendo o que eu chamo de idade ativa, que é quando eles ainda eram pessoas ativas na sociedade, eram autônomas na sociedade, e quando nós encontramos uma pessoa e nós não nos adequamos a ela, a gente simplesmente está criando uma fricção. E eu vejo que no filme há momentos de fricção muito fortes, de pessoas que não se adequam ao agora. Eu tive um avô com demência, foi a melhor escola que eu tive para uma coisa que eu nem sabia que um dia eu ia fazer, porque meu avô via um leão no canto do quarto, e eu via o leão junto com ele. E eu estava no início dos meus estudos de teatro, tinha para aí 13, 14 anos, o teto do meu avô abria, e eu dizia, ainda bem que não está chovendo. E a minha avó falava, o que é isso? Quem é o que está tendo mais alucinações? E às tantas o que eu via é que meu avô ficava confortável com isso, ele se sentia bem comigo ali. Quando ele dizia, eu conheço você de algum lugar, eu dizia, certeza que o senhor conhece, mas não brigava, não dizia, que é isso, sou eu, que é isso, que janela é essa, que teto é esse que não abre. E o filme tem essa coisa das fricções de não estarmos no agora do outro, e é uma coisa que o palhaço faz, é diferente do ator. O ator, né, tem o personagem que o ator cria tem uma história de vida e vai para uma nova história quando aquilo. O palhaço não, ele está no momento, não é? E uma outra questão que eu senti que fala-se pouco, já se fala mais, mas que está tendo a missão do Rugas de Riso, que é a não infantilização do idoso. No momento em que ele vai receber um comprimido azul, uma coisa qualquer,
que ela fala, ai, seu Antônio, vão traduzindo, ai, seu Antônio, toma aqui a balinha. Né? E ele fala, mas tu está falando comigo assim por quê? Não é? E essa coisa, realmente, por que infantilizar alguém? Porque está aqui um problema que eu adorei, a questão a pessoa está lá. Portanto, não é uma questão de esquecimento, não é uma questão de desaprendizagem e temos que aprender de novo, não é uma questão de esquecimento. São duas coisas diferentes. E, às vezes, tratar uma pessoa com infantilização, eu ia detestar, se eu falo por mim. E eu senti essa paulada assim, quando eu falei, ei, pai, é isso, realmente, por que falar assim comigo? Por que falar assim com o outro? E eu acho que o filme toca em vários aspectos, todos esses, com esses pontos que o Francisco falou, que a Isabel falou, e de certeza com os que o Rubio vai falar. Mas tem a coisa da humanização. Onde é que vai a humanização? Há projetos de humanização que são lindíssimos na teoria. Depois, uma humanização interna. Então, como é que se humaniza para fora? Então, eu sinto muito isso. E nos lares onde nós visitamos, encontramos pessoas em situações muito fora do que a gente entende como realidade, e pessoas que trabalham nesses lugares que chocam com isso, ao invés de... Porque não adianta, não é? É aquilo, não adianta, não vou falar, olha, o teto não está abrindo. Aí ele não vai dizer, pois é uma alucinação minha. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E é isso, eu acho que foi o que me chamou mais atenção. Rui, há ali alturas em que a gente percebe perfeitamente a raiva crescente que a própria família vai tendo daquele senhor que se degrada rapidamente. E eu penso que a nossa conversa vai inevitavelmente depois caminhar por aí. Mas a questão é como é que se lida com isto, que é esta humilhação daquela pessoa de repente não nos reconhecer, não saber em que tempo nós estamos, não é? Falando ali no tempo real e no tempo fictício, porque as pessoas estão noutro tempo que já não é o nosso. E há ali casos extremos em que as pessoas começam a perguntar-se se calhar se esta pessoa desaparecesse era o melhor que podia acontecer, porque pelo menos ficávamos libertos de tudo isto. Verdade, porque na verdade a demência formalmente não é uma doença, é um estado, é uma síndrome que resulta de um processo de doença ou de doenças. Portanto, nós vemos o filme, vemos um indivíduo, um senhor com alguma idade, em que este processo de doença ou de doenças, e o filme sugere que provavelmente seja uma doença de Alzheimer que leva à demência, em que já tem um conjunto de sinais e sintomas. Portanto, é algo que vai evoluindo ao longo do tempo. Ora, a família, invariavelmente, quando existe a família e quando as famílias estão presentes, vão acompanhando este processo. Que é muito cansativo. É cansativo e é ingrato. E a dada altura, portanto, agora centrando-nos na fase... Só pode piorar, não é? Só pode piorar. Ou seja, estamos a falar de doenças, de processos de doenças que não têm propriamente um tratamento. As doenças estão lá, toda a abordagem é no sentido de colmatar os sinais e sintomas que essas doenças podem acarretar e os sinais e sintomas da própria demência. E as famílias, na verdade, quando estão presentes e quando podem estar presentes, vão assistindo, vão se desgastando e depois acabam por sofrer com os próprios sinais e sintomas da doença. Porque, a dada altura, a filha é acusada de roubo ou de querer ficar com o apartamento. E isto é muito típico. E isto faz parte da natureza do ser humano. Diria, faz parte da natureza de qualquer animal vivo, que é a desconfiança, que é o receio que qualquer ser vivo tem de ser predado pelo outro. Portanto, quando há um delírio persecutório, quando há uma sobrevalorização de uma ideia persecutória, isto faz parte da nossa natureza. Portanto, somos nós a ir ao nosso instinto puro de sobrevivência, mas, enfim, transposto para a forma de doença. Isto acontece com este doente do filme e com os doentes da vida real. Isto para dizer, as famílias que têm a sobrecarga de ajudar as pessoas na refeição, na alimentação, na higiene, por sinal, a dada altura, até podem ser acusadas de estarem a querer roubar, estar a querer assaltar, apropriar-se de património da pessoa doente. Ora, o que é que há a fazer? Muito, na verdade, e é bem dizer, quando se inicia um acompanhamento de uma pessoa com demência, que já sabemos que é um processo evolutivo, a dada altura, o nosso foco nunca pode deixar de ser o doente, mas tem que ser
nas pessoas que estão à volta. E quando nós falamos de família, podem ser amigos ou vizinhos. E, infelizmente, isto acaba por acontecer, porque, pensando aqui na área da Grande Lisboa, temos uma freguesia muito envelhecida, de Santo Condestável, Campo de Ourique, confusão de freguesias, e temos muitos idosos a viverem sozinhos e, na verdade, são muitas vezes vizinhos, amigos, pessoas do bairro que conhecem e que vão dando ajuda. E que também acabam por sofrer. Portanto, quando nós falamos de família, enfim, é um termo lato. Na verdade, a família muitas vezes podem ser amigos e conhecidos. E a sobrecarga é universal, ou seja, eu diria que esta entidade que é a demência é democrática, não toca só aos pobres, não toca só aos ricos, toca às pessoas instruídas, às pessoas menos instruídas, toca a todos. E vai afetar naturalmente todas as classes sociais, as mais baixas, as mais elevadas. Claro que depois a capacidade de cada família para ter recursos para enfim, suprir necessidades vai variando. Que no caso do filme até é uma família de classe média alta Verdade. E, portanto, terá facilidades onde internar o pai, onde ir cuidando das coisas, ou seja, evidentemente não, o dinheiro não será uma preocupação grande para aquelas pessoas, talvez fosse mais realista ou mais próximo de nós ser uma família comum, classe média, média e baixa. É verdade. Ou talvez não, porque acontece a todos. Exatamente, toca a todos. Mas o que o filme coloca em evidência é que mesmo numa família de classe alta e com todas as capacidades e recursos disponíveis, o sofrimento existe, nomeadamente no sofrimento da cuidadora, da filha, que na verdade vê o pai realmente que é uma carapaça daquilo que ele foi, mas os bens estão lá, a aparelhagem está lá, o instrumento que ele utilizava, os auscultadores para ouvir música, está tudo lá. O que acontece é que as memórias se vão perdendo. Mas, a dado momento, o sofrimento é atroz para quem assiste realmente ao envelhecimento anómalo, porque é aqui a grande distinção que nós muitas vezes temos que fazer, que é o envelhecimento dito saudável do envelhecimento que surge de uma patologia. E este envelhecimento que surge desta patologia depois tem toda a panóplia de sintomas que quem estiver minimamente dentro da área consegue reconhecer no filme. Muitos sintomas, é muito rico nesse aspecto, que não ocorre no envelhecimento normal, mas são esses mesmos sintomas que levam ao desgaste da família e que infelizmente a família nada pode fazer. Há ali uma altura, Isabel, em que eu não percebo se aquilo está a acontecer de facto, se acontece na cabeça dele, se não, em que a coisa é levada ao extremo e há ali uma imagem da filha a tentar asfixiar o pai com uma almofada, naquela de vamos despechar isto, que depois não quer estragar o filme a ninguém. Mas isto passa-nos pela cabeça. Como é que as pessoas depois lidam com essa culpa? Da minha experiência de acompanhar cuidadores de pessoas com demência, não quer dizer que passa pela cabeça esta ideia de que se a pessoa desaparecesse ia resolver toda a angústia, todos os desafios, todos os problemas ficariam resolvidos, não é? E se pensarmos, e agora pegando nesta questão de como é que é a nossa realidade portuguesa, que não é na grande maioria das situações... É suposto nós cuidarmos dos paizinhos depois até ao fim, sem recriminações, sem... Eu acho que essas situações podem acontecer e passam muitas vezes pela cabeça dos familiares, dos cuidadores, em situações de grande exaustão e de grande sobrecarga. Quando é muito difícil lidar com tudo isto que nós já falámos, não é? Com o assistir à perda de capacidades, à perda de autonomia, a este conflito, sim, este conflito também que a filha no filme, que é ao mesmo tempo entre tentar respeitar um bocadinho o pai e a vontade do pai, mas ao mesmo tempo querer fazer o que também é melhor para ela e, portanto, aquilo que é melhor para o cuidador nem sempre, ou se calhar até diria quase nunca, é o que é melhor para a pessoa com demência, e aquilo que é melhor para a pessoa com demência não é o que é melhor para o cuidador, ou o que é melhor ou o que a pessoa com demência quer não é aquilo que lhe traz mais segurança
segurança em termos físicos até, não é? A pessoa quer viver sozinha e continuar a fazer a sua vida com autonomia, apesar de já não ter essa capacidade, mas isso não é possível por uma questão de segurança. Portanto, não é só lidar com isto, é muitas vezes também lidar com outras questões, que é esta família tinha capacidade para contratar cuidadores que o senhor rejeitava constantemente, mas a grande maioria das famílias em Portugal não tem essa capacidade financeira, não tem capacidade financeira, ou até tem alguma capacidade financeira para colocar no lar, mas não há vagas em lares, ou há vagas em lares que não prestam bons cuidados. E, portanto, tudo isto são desafios e dilemas que os familiares têm que enfrentar no dia-a-dia, além das situações em que há alterações de comportamento, e que, quando há alterações de comportamento, é muito mais difícil lidar com a situação, e, portanto, isto cria situações de grande exaustão e de grande sobrecarga, e nessas situações a pessoa deseja secretamente que a pessoa desapareça, porque assim vai eliminar completamente todos os problemas e vai resolver o problema de uma vez, não é? E E depois vivem com essa culpa. Será normal que se sinta assim, desde que não o ponha em prática, como é óbvio. Exatamente, não é? E no acompanhamento às pessoas é isso que fazemos, que é normalizar o sentimento, assim, é natural que sinta isso, a pessoa está desesperada, e tentar eliminar um bocadinho, porque fica a culpa, não é? Ao mesmo tempo há esse desejo, mas também há a culpa de sentir isso, porque não deixa de haver ao mesmo tempo, e estas ambivalências e estas contradições que todos temos dentro de nós, não é? Que é o desejar isso, mas ao mesmo tempo a culpa de não, mas eu amo o meu pai, ou eu amo a minha mãe, ou o meu marido, ou a minha mulher, não é? E, portanto, o viver com estas ambivalências, isto é difícil, e no acompanhamento aos familiares, muitas vezes o que se faz é desconstruir também estes sentimentos que as pessoas têm, não é? Como dizia o Rui e a própria Isabela há bocadinho, vocês estão ali, às vezes, mais preocupados com a família do que com o paciente propriamente dito. Francisco, aquilo acontece mesmo, vocês em determinada altura no filme vão ver um genro, ou dois ou três, que pergunta repetidamente: quando é que tu te vais embora desta casa que é nossa? Aquilo acontece mesmo ou nem por isso? Aquilo acontece e não acontece. Ou seja, imaginemos que este filme é uma espécie de cubo mágico, mas que se pode girar de várias maneiras. E isso permite o quê? Permite pôr-nos em cima da mesa todas as possibilidades numa situação deste género. Não perdendo a linha narrativa, não perdendo o fio à meada, porque é nesse aspecto que o filme consegue muito bem cozer tudo. Nós conseguimos compreender que aquelas situações dentro de um acontecimento que é o do filme, que é uma pessoa com demência a precisar do cuidado de outros, todas elas podem acontecer. Qual é que é real ou não, pouco importa, porque no fim o que interessa é o sentimento que nós nutrimos por aquela personagem e por todas as outras que eu acompanho neste processo. Então, quando o filme começa a entrar em delírio, porque até determinada altura ele está a passar, o que é que a gente faz? Deixa-se ir ou tenta perceber minimamente o que é que se está a passar ali? Nós vivemos o drama, porque isto quase que se consegue comparar com um filme de terror. Porque no filme de terror o que é que nós estamos a viver? Uma realidade que é supranatural. Há um elemento externo que invade a nossa realidade e começa a mexer com tudo aquilo que nós reconhecemos como o real, o normal. E é essa experiência de terror que nós estamos a viver ao longo do filme. E essa experiência de terror é a experiência que a pessoa que está naquele estado vive e que nós vamos acompanhá-la nesse processo. E à medida que vamos juntando estas pecinhas todas, conseguimos sair cá para fora e deixamos de sentir o terror com a personagem e passamos a sentir compaixão pela personagem. Que eu acho que este giro é que é muito curioso. Este volte-face é que é muito interessante no filme. Fernando, a Isabel falava ali há pouco do cansaço, da exaustão a que as pessoas são levadas. E eu, se percebi bem, há pouco dizia-me do difícil que é ter cuidadores à altura, mesmo que sejam profissionais. Isso bem percebi. Há pouco dizia-me que as próprias enfermeiras reagiam mal. Eu falei a palavra enfermeiras, mas os cuidadores no geral e até os próprios familiares. São as primeiras pessoas a perder a paciência. São as pessoas que têm cuidado, as pessoas estão mais próximas, não é? E às vezes, até acho que eu usei o termo enfermeiro, mas se calhar eu acho que o pessoal do auxiliar, o pessoal auxiliar, a gente tem encontrado todo tipo de lugares onde nós trabalhamos
E há alguns lugares que nota-se propriamente que os auxiliares e os familiares que estão ali não têm a menor noção com o que eles estão a lidar. Então, para já falta literacia, para já falta treinamento, para já falta educação. Nós não somos uma sociedade, nem aqui, nem no Brasil, de onde eu vim há 25 anos, não somos uma população que realmente valoriza e que a história de vida das pessoas e que olha para as pessoas com mais idade que nós, com aquele respeito, e que geralmente nunca estive em país do Oriente, mas onde se diz que é assim, não é? E o que eu sinto é que há uma... Agora lembrou-me do Casarão. Um casarão. Da novela. Da novela. E do senhor que ficava demente e que julgava que estava a tratar de ouro na banheira. Eu não vi a novela. Não tem idade para isso. Não tem idade? Não é isso. Se calhar até tem. Não, mas... Não, havia um senhor que julgava que estava a tratar de ouro numa banheira e estava basicamente a lidar com... Tinha uma banheira cheia de estrume. Mas na cabeça dele aquilo era ouro. E acho que foi das primeiras vezes que se viu ficção generalista a falar a sério de problemas de saúde mental. Pois, então o que eu sinto é que o que acontece? As pessoas, às vezes, por bondade... Eu, nos meus workshops, a primeira frase que eu digo é: amor com amor se mata. Não é? Eu entro num quarto de hospital, quero fazer uma pessoa feliz, vou pôr uma música que ela gosta. Puxo a tomada, pi... Não é? Certo. Fiz maldade, sem querer. Pronto. Então, o que eu penso falta realmente um treinamento, né? Falávamos de um fogão. Exato. Houve uma situação muito simples que aconteceu há pouco tempo num lar, que a senhora estava em pânico, amarrada na cama, porque muitas vezes estão amarrados, porque pela segurança deles, não é por maldade nenhuma, eu acho, pela segurança deles, porque são 3 auxiliares para 20 pessoas, e ela estava em pânico, desesperada, porque o fogão ia explodir, porque o fogo estava aceso. E já havia uma auxiliar que já dizia: lá vem ela outra vez com a ideia do fogão, já está assim desde a semana passada. E a outra e passa uma enfermeira e comenta: pois, essa daí, olha, boa sorte, palhaço, né? Muitas vezes é o que eu ouço. E eu simplesmente, naquele pânico todo da senhora, que ela estava mesmo agitada, eu falei: minha senhora, onde é que está o fogão? Então, o fogão está na cozinha, está lá, não sei o quê. Dá 1 minuto. E saio, espero 1 minuto, literalmente foi 1 minuto, porque o palhaço é estúpido a ponto de realmente ficar 1 minuto exato fora. Meu colega ficou lá, fazendo não sei o quê, devia estar dizendo, ele já vai, ele é especialista em desligar fogão, fez um curso em Amsterdã, maravilhoso. Então, vou eu, volto... Peguei até aqueles lenços de papel. Olha, foi complicado, mas já está... O fogão já está apagado, a senhora fique descansada, a senhora fique tranquila. E a senhora ficou tranquila. Porque ela só queria que desligasse o fogão, mais nada. E às vezes a pessoa quer dizer, mas não tem fogão, mas é mais uma vez aquela história. E ela vai dizer, pois é, desculpa, é que eu tenho Alzheimer, eu tenho demência zero. Ela não vai dizer isso, percebe? Ela tem um fogão que está pegando fogo e a gente tem que ir lá fazer isso. E é o barato dela, sabe? Vamos pensar assim, vamos fazer. E acho que é isso, a gente se adequar, não é debochar, o nosso trabalho vai muito mais além do que brincar, as pessoas vêm, é palhaço, vai jogar torta na cara da pessoa, isso não é assim, né? Então, a gente vai para realmente transformar aquele ambiente, que a própria pessoa já transformou. A questão é essa, a própria pessoa já transformou o ambiente dela. E o palhaço, eu falo que ele organiza o caos, ele não faz o caos. Quem faz o caos é o bagunceiro, é a pessoa que não tem técnica, né? O baterista que não tem técnica, ele fura a pele da bateria, ele não toca a bateria, né? Então, a gente vai para organizar o caos. E muitas vezes eu sinto isso aí vindo para as famílias. Outro dia eu estava lá, desculpa, mais uma mini história, eu chego no quarto e, desculpa, Francisco, não vou te machucar. Tinha uma senhora exatamente assim, a mãe dela deitada. Toda hora. E a senhorinha olhava, tipo, que é isso? E levava outro tapa na coxa. Eu falei, mas que é isso? A senhora vai ficar batendo nela até que horas? Né? Quem tem o nariz vermelho pode dizer o que quiser, basicamente. Né? A senhora vai bater nela até que horas? É para bater? Eu não sabia que é para bater? Quando é que é a minha vez? Não, é que eu venho depois do Tejo e venho para aqui e ela dorme. E eu falei, e aí você bate nela, não é? Não, mas é que eu venho de longe, não é? Eu venho só venho sexta-feira aqui, até deixe trabalhar. Eu falei assim, será que ela não quer só que você durma ao lado dela?
E a mulher parou e me olhou e falou, olha, eu falei, então dorme, pergunta para ela o que é o sonho, tenta sonhar a mesma coisa. Não eu sinto que as pessoas estão... Eu não culpo ninguém, eu culpo a falta mesmo da... Isso é um trabalho que eu comecei, que ela começou, que todos nós estamos aqui falando. Nem é a gente que vai ver o resultado disso, é que nem é. Mas se a gente não plantar agora, daqui a pouco estou eu no lar, percebe? Ele era palhaço, compra aquela roupa do chinês, horrorosa, cheia de bolinha, aquela roupa amarela, né? É palhaço, olha, e eu lá... ele está adorando, olha como ele está gostando. Opa, sabe, seu Fernando, está me tratando igual um bebê, vamos trocar fraldinha. Eu falo, eu quero aprender a cuspir a distância, que é para quando alguém fizer isso comigo, vai ser minha forma de dizer, não quero. Porque é tragicômico, mas é verdade. Rui, estas pessoas não têm, de facto, noção do que lhes está a acontecer. Nós não conseguimos explicar isto, não é? Se soubéssemos, era meio caminho para uma eventual solução. Mas o que é que se passa para as pessoas passarem para outro tempo e para outro espaço? O que é que leva a isto, para a gente perceber? Acima de tudo, é o defeito de memória. Mas é uma questão química? Os neurónios deixam de falar uns com os outros? Se isto fosse um disco rígido, há setores que ficam corrompidos? Tal e qual. Portanto, é como se o cérebro fosse um disco rígido grande, com vários compartimentos, e lá está, temos que desligar-nos do conceito de demência e centrarmos no conceito de doenças que levam à demência. Vou dar um exemplo. Se calhar estão a par de um caso mediático do Bruce Willis. Certo. Tem uma demência. Neste momento está em fase de demência. Mas a doença que está a levar à demência do Bruce Willis é radicalmente diferente daquela doença... Que tem todo o dinheiro do mundo se precisar, não é? Sem dúvida. Portanto, a doença... Mas que é radicalmente diferente da do Michael J. Fox, que tem ali um problema grave de Parkinson. Que até prova em contrário não tem demência. Que tem uma doença de Parkinson que poderá levar à demência. Ele diz que em breve vai deixar de conseguir falar com as pessoas. Tem que falar mais perto. próximo. Okay. Portanto, o Michael J. Fox tem uma doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa, que poderá levar a uma demência. O Bruce Willis terá uma degenerescência lobar frontotemporal, ou doença de Pick, que leva a uma demência, que é uma das principais causas de demência nas pessoas mais jovens, com menos de 65 anos, que é muito diferente do caso do filme. Já estamos a falar de um senhor, próximo talvez dos 80, em que provavelmente, pelos sinais que apresenta, terá uma doença de Alzheimer que levará, sim, à demência. Isto para dizer, o que é central na doença de Alzheimer, independentemente da pessoa estar em fase de demência ou não, é o defeito de memória. Quando participei no festival em 2017, o filme ilustra uma mulher académica, de 50 anos, que tem uma doença de Alzheimer familiar, mas que começa a ter sintomas e vão evoluindo. Ou seja, isto é muito importante e a própria comunidade médica, mesmo entre psiquiatras, neurologistas, médicos, isto não é uma ideia muito bem presente. Portanto, quando falamos de falta de literacia, não é só na população geral, é mesmo na comunidade médica. Portanto, nós podemos ter pessoas com doença de Alzheimer e não ter sintomas. Invariavelmente, com o passar do tempo, os sintomas vão começar a surgir. Até porque vivemos mais tempo do que vivíamos antes. Temos esta percepção de que cada vez há mais. Não, as pessoas ficam em mais tempo para chegarem a tempo de ter isto. Sem dúvida. E exatamente essa a resposta. E é essa a resposta para um mito que as mulheres são aquelas que mais sofrem de demência. Quer dizer, não. Simplesmente as mulheres vivem mais tempo do que os homens. E como o aparecimento da fase de demência é exponencial a partir dos 70, 80 anos, naturalmente, como as mulheres vivem mais anos, vão começar a pôr em evidência esta síndrome, esta patologia que não ocorre nos homens porque vivem menos anos. Portanto, o defeito de memória é central em algumas doenças que levam à demência, como é a doença de Alzheimer. Mas na doença do Bruce Willis, o elemento central não será o defeito de memória,
começou com uma perturbação da linguagem. Naturalmente, o defeito de memória há de surgir, porque o nosso cérebro não é um disco rígido ou vários discos rígidos que estão ligados entre si com cabos e com fichas. É complexo. O que é facto é que a desorientação, a dificuldade da pessoa se adaptar a novos espaços, a dificuldade da pessoa executar tarefas simples, isto surge essencialmente por um defeito de memória. E nós temos vários tipos de memória, mas o defeito de memória é central. Porquê é que nós, na nossa cabeça, temos a ideia que a demência é aquilo que o filme ilustra? Porque, na verdade, a doença de Alzheimer é a forma mais frequente de demência, ou seja, é a causa mais frequente de demência. Mas temos muitas outras. Doença das vacas loucas. Todos nós ouvimos falar. Houve um problema em Portugal, não é? A doença das vacas loucas. Ainda existe, mas que já ninguém fala. Já ninguém fala. O nome da doença é a doença de Creutzfeldt-Jakob, mas que, na verdade, leva à demência em pessoas muito jovens. AVCs. Os AVCs, algumas formas de AVC, e se forem repetidos, podem levar à demência. Quer dizer, e em Portugal e países ocidentais, como nós, as doenças cerebrovasculares e cardiovasculares, não é? Aquilo que está ligado aos vasos sanguíneos, é o que mais mata em Portugal. Portanto, naturalmente, também é uma das principais causas de demência em Portugal. Mas na base da maioria das demências é o defeito de memória. E é o defeito de memória que faz com que as pessoas tenham a desorientação, não se recordem onde colocaram as coisas, e depois, como não se recordam onde colocarem as coisas, vem este instinto muito animal, que é: estou a ser roubado, estou a ser agredido, surge a hostilidade, etc. Portanto, de uma forma muito genérica, de uma forma muito superficial, o defeito de memória é elemento central para as demências. Se bem que a evidência, hoje em dia, começa a colocar outros elementos das nossas faculdades cognitivas a um nível tão importante como o defeito de memória para fazer o diagnóstico. E é o defeito de cognição social, que é, na verdade, a incapacidade das pessoas, ou falta de filtro que as pessoas a dado momento vão tendo para se adequarem a circunstâncias, a momentos, a situações. Portanto, hoje em dia... Pois dizem que com a idade a gente perde os filtros. Exato. Não é? E isso tem muita importância. Vemos os nossos políticos, acontece. Ora bem, perderam precocemente. A Isabel tinha-me feito prometer lá fora que não queria limitar isto à conversa sobre as famílias, mas sobre os pacientes propriamente ditos. E eu vou pegar naquela deixa que o Francisco me deu há pouco, que era aquele momento em que isto parece um filme de terror. E, portanto, o que é que se passará na cabeça daquelas pessoas? E vou só lhe pedir-lhes que, enquanto a Isabel nos fala sobre isto, que alguém vá pensando nas perguntas que quer colocar ao painel, porque é para onde vamos avançar a seguir. Pois, a questão do filme de terror, não sei... que no filme é perfeitamente perceptível. A aflição crescente, o que é que raio se está a passar aqui, porque a casa já não é igual ao que era há bocadinho, não sabendo eu o que é que foi há bocadinho e o que é que não foi, mas que é perfeitamente perceptível no filme, essa sensação de perda das referências. Sim, é aquela questão que eu falava eu acho que o filme está feito para nos colocarmos na pele do personagem, não é? E, portanto, sentirmos aquilo que ele sente, que é confusão, que é desorientação, que é... e há bocado falava-se aí que, de facto, tanto da parte dos familiares como da própria pessoa que vive com demência, que está tudo lá. Portanto, os sintomas mais típicos, não é? As situações mais típicas estão todas lá. Porque o filme é uma hora, parece que acontece tudo ao mesmo tempo, mas há muita coisa que... E há bocado fazia a pergunta de se a pessoa tem consciência ou não tem consciência, e isto é uma pergunta que fazem muitas vezes, não é? Que, pois, mas a pessoa já não tem consciência. Se calhar, a partir de determinada altura, poderá não ter, mas a verdade é que nós não sabemos se a pessoa tem consciência ou não tem consciência, se momentaneamente não terá um contacto mais real ou mais direto com a realidade. Mas numa fase inicial, não é? E porque também, se calhar, a comunicação social, os filmes, muitas vezes tende a representar as pessoas com demência em fases muito avançadas da doença, em fases de grande dependência, em que elas, de facto, já perderam a sua autonomia, perderam grande parte das suas capacidades, mas
há uma fase inicial da doença em que a pessoa é autónoma. E nós no filme vemos o senhor a vir das compras, com os sacos das compras, e a arrumar as coisas e a fazer o seu chá. E vemos no filme, e isso é muito curioso e muito interessante também, que em momentos em que nós estamos confusos, e estamos confusos com o personagem, as estratégias que o personagem usa para não mostrar que não está a perceber o que é que se está a passar. E que isto também é uma coisa que acontece na realidade. E, portanto, não é possível que a pessoa não se aperceba, pelo menos numa fase inicial, de que há qualquer coisa estranha que está a acontecer. E isto é uma coisa que o personagem também repete ao longo do filme, passa-se qualquer coisa estranho. O que é que se está a passar? Percebes que se passa alguma coisa estranha? E nós percebemos, porque nós estamos a sentir a mesma coisa. Se está aqui qualquer coisa estranha, que isto não é um filme normal, com uma cronologia normal. E volto um bocadinho àquilo que dizia no início, não é? Que é a forma como... Eu até vejo o filme assim, que é aquilo que para nós é confuso, é esta pessoa... como é que eu hei de explicar isto? É esta pessoa que já está num lar, a recordar coisas e a tentar fazer sentido de memórias que lhe vêm à cabeça, não é? Que incluem... que são personificadas pelos funcionários do lar, pois percebemos que há pessoas que antes ele identificou como sendo a filha e como sendo o genro, mas que na verdade são os colaboradores do lar, e portanto a minha leitura do filme é que esta pessoa está a viver as suas memórias, está neste tempo, neste momento, neste aqui e agora, a viver estas memórias, e nós estamos a viver as memórias com ele. Bom, olha... Só uma chegazinha relativamente a isso que estás a dizer, que há uma coisa muito curiosa que vocês vão reparar no filme. Nós, supostamente, é o ponto de vista da personagem, supostamente são as memórias da personagem, mas nós nem sempre estamos no lugar onde está a personagem. Há muitas cenas do filme que se passam só com as personagens secundárias e não se passam com a personagem principal. E isso é muito curioso no filme. Há estes dois planos, sim. Só tenho mais uma pergunta para os quatro e é muito rápida, porque estamos obviamente a falar de pessoas inteligentes ou que lidam profusamente com o seu intelecto, a edição dos filmes, o lado teatral do Fernando, o lado científico dos dois médicos aqui connosco. Têm medo da demência, de um dia lhes calhar a vocês e perderem estas capacidades? Começo eu? Eu acho que toda a gente tem, não é? E depois de ver este filme ainda mais. Acho que sim, claro. E o quê? Calculo que não tenho, depois de muitos anos a lidar com pessoas com demência, não tenho medo da demência, tenho medo da forma como os outros vão lidar com a minha demência. E eu Fernando vai partilho da Fernando vai mesma rir coisa. Eu vou aproveitar para chorar. Eu acho que é isso. Porque eu posso viver melhor, a experiência de viver com demência. Exato. Pode ser mais positiva ou menos positiva, porque a questão é, nós achamos que é sempre negativo. Ser familiar de uma pessoa com demência é sempre péssimo, viver com demência é sempre péssimo. Não quero dourar a pílula, o que quero é que pensemos na coisa de uma forma mais positiva. E, de facto, a experiência... E eu conheço pessoas que viveram com demência de forma positiva, com os seus desafios, com o sofrimento que isso acarreta, mas viveram a doença de uma forma positiva, e familiares que viveram a doença do seu familiar de uma forma mais positiva. E isto depende de quem está à nossa volta. Eu partilho da resposta da Isabel. Acho que é isso. A questão é porque a pessoa já entrou, não é, no túnel, né? Agora, entra sozinho, né? Como é que é? Alguém vem junto, comigo. Alguém vem comigo, né? Não precisa ir até a luz, não, do fim do túnel, não. Mas eu acho que é isso. Se alguém vem de mão dada comigo, ou se eu vou sozinho e com alguém a apontar-me o dedo que... Agora, também desejo muito que se eu entrar nessa e não tiverem paciência comigo, me larguem lá, não fiquem me batendo na coxa para eu acordar, não me vistam de palhacinho, me põe numa caverna e deixe-me comer a demência em paz.
Falta o Rui. Pela lei das probabilidades, quer dizer, tenho mais medo de um cancro ou de um AVC do que propriamente da demência, porque lá está, a demência não surge de um dia para o outro. É algo que vai evoluindo e que resulta Faz alguma outras coisa doenças. para evitar essa É eventualidade? aquilo que eu vou dizendo às Dietas pessoas. especiais, Atividade física e socialização é o mais importante. na não verdade. perder a ginástica Ginástica mental. física. Física mesmo. Física. Ginásstica Pensei que me ia física. falar do Covid e do confinamento que ajudou Não. à demência de tanta gente. Eu não acredito propriamente nisso, mas eu acredito mais que, na verdade, aquilo que nós não fazemos em vida vai ter uma tradução no nosso final de vida. E na verdade, e a principal causa de morte, ou as principais causas de morte, volto a dizer, são as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e depois as neoplasias, os cancros. E as demências, nomeadamente a doença de Alzheimer, resulta em grande parte daquilo que faz mal ao coração e ao cérebro enquanto massa. E estamos a falar de coisas que podem ser modificáveis. Portanto, atividade física, exercício físico, alimentação saudável, socialização, etc. Portanto, coisas muito básicas, muito simples, que também, por outro lado, pode ajudar a combater o aparecimento de algumas neoplasias. Portanto, eu tenho mais medo destas patologias do que propriamente da demência, que já é uma etapa final de doenças. E agora gostava de saber se... Estou a tentar arranjar aqui tempo para vocês falarem, porque depois é suposto haver tempo para fazer um xixi antes do filme. Diga-me. Boa noite. Boa noite. Mais direto. Isso. Não sei se conseguem ouvir. Perfeitamente. Conseguem? Depois de ter visto o EMA Cinema de hoje, elaborei esta pergunta por causa do burnout e das demências. Como conseguem os médicos distinguir entre uma construção de uma doença mental geneticamente transmitida e um burnout com consequências de construções de delírios e muita imaginação? E a pergunta é especialmente dirigida a alguém? Para o doutor Rui Pedro Albuquerque. Rui. Obrigado, Artur. Bom, é uma pergunta difícil e eu não tenho resposta para a pergunta, porque, na verdade, o burnout já estamos a atribuir uma causalidade a um conjunto de sinais e sintomas. E, quer dizer, a medicina talvez é das ciências menos exatas do mundo. E eu recordo-me dos meus tempos de faculdade em que estive durante meia hora numa aula de cirurgia, em que temos o cirurgião a mostrar os ossos da mão e a tentar explicar que a medicina é uma arte. Mas isto é a visão de um cirurgião. E a verdade é que nós fazemos aproximações à realidade, em termos de diagnóstico. Muitas vezes pedimos exames complementares, etc., mas a realidade nunca está nas nossas mãos. Portanto, isto para dizer, se essas entidades se resultam, na verdade, de um património genético, se resultam de outras coisas, é uma interação. Portanto, é um modelo biopsicossocial. Portanto, é o nosso património genético, é aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, é a nossa interação com o ambiente, e a nossa interação com o ambiente, na verdade, é a interação com os outros, com o ar, com a poluição, com o que comemos, etc. Portanto, a resposta simples, quase que não dando uma resposta, é sempre uma interação de nós próprios com o mundo, mas nós próprios, naturalmente, temos uma carga genética da qual não podemos fugir dela. É mesmo assim. Há pessoas mais propensas, por questões familiares, a desenvolverem demência do que outras? Sim. E há pessoas mais propensas a desenvolverem burnouts do que outras? Há Não. pessoas mais frágeis? Não. Não. Burnout já estamos a dar uma atribuição de um fator externo a um quadro depressivo. No fundo é isto, um quadro depressivo, ansioso. Há um fator precipitante. Se há pessoas que têm uma vulnerabilidade para ter depressão e ansiedade, sim. Portanto, aqui já estamos a entrar aqui nesta duplicidade de carga genética e interação com o ambiente. Ou seja, podemos ter uma pessoa, respondendo de uma forma, dando um exemplo hipotético, uma pessoa com uma grande carga genética para ter depressão e ansiedade, mas que vive numa ilha no Pacífico e que está o dia inteiro a passear, etc., se calhar não vai ter burnout. É que sorte. Mais alguém?
Pergunta-me ali o senhor, só para quem não conseguiu ouvir. Uma vez portanto, estou só a tentar que o resto das pessoas ouçam. Ele viu uma peça cujo autor, o filho, cujo autor será o mesmo realizador deste O Pai, o Florian Zeller. E pergunta até que ponto é que ele é qualificado para estar a fazer uma análise que parece tentar ser científica desta situação. Eu acho que a pergunta é de caras para o Francisco. Quem é o Florian Zeller para estar aqui a falar sobre o que se passa na cabeça dele? Eu não conheço o senhor, nem nunca falei com ele, mas confio na arte e confio que as pessoas que trabalham em arte são sinceras com aquilo que fazem. E eu, como trabalho nesta área e quando abordo um determinado tema, tento ser o mais honesto possível, inclusive a falar com as pessoas que sabem sobre o tema. No fundo, o realizador é um tradutor, é a pessoa que chega ao público. Eu não sei que conhecimentos é que ele tem sobre o tema, mas o que é certo é que estamos aqui a discuti-lo no Festival Mental, portanto acho que alguma autoridade o filme tem. Eu também vi o do Sun, também gostei muito, e acho que este filme ganha muito por ser uma adaptação de teatro, porque consegue-nos fechar ali este da Fada. Acho que ele também fez a adaptação da peça de teatro, tanto de um como do outro, para cinema. Ele é o realizador e o criador da peça. Sim, sim. Florian Zeller? Sim. Mas a que falhas se está a referir que diz que encontrou? Nina, posso... Se puder... Eu não sei... É que, não apare... é que depois não fica para o YouTube. Peço desculpa. Deixa-me só dizer isso. Eu não sei o que é que o Rui acha, mas do ponto de vista científico... eu não vejo nenhuma, neste filme do pai, não vejo nenhuma falha a esse nível. Falando... Dizer assim, qualquer coisa que está ali que ele não se informou porque isto não acontece assim. Não, acho que está muito bem feito também por isso. O filme é-me, sobretudo, incómodo. Peço desculpa. Não faz mal, é rápido, eu só queria... Diga. Sim. Estamos a ouvi-la. Olá. Eu só queria acrescentar uma coisa. Eu acho que a depressão é uma coisa um bocadinho... O senhor está a dizer que encontrou muitas falhas, não é? No filho, né? Mas eu acho que a depressão é uma experiência diferente para montes de pessoas. Uma pessoa pode ter uns sintomas, outras têm outras. O que ele está a retratar ali, possivelmente, é dentro do enquadramento que ele procurou. Faz sentido, mas se calhar não é as mesmas experiências que o senhor conhece ou teve. Porque cada um tem a sua experiência de depressão e isso, nesse sentido, é diferente. E depois há outra coisa. Quando estamos a falar de arte... A arte é uma coisa que é subjetiva por um lado, mas quase todos os filmes que principalmente tratam este tipo de temas, as pessoas fazem pesquisa, falam com as pessoas, têm conhecimento, como o Francisco estava a dizer. Portanto, eu acho que nesse sentido, uma pessoa, ou como a arte é subjetiva, uma pessoa ou se identifica de facto com o que está a ver ou não se identifica, mas isso não tira a validade do que está a ver, se calhar para outras pessoas que faz sentido. Se calhar eu não vi o filho, mas se calhar um adolescente que vê aquilo faz imenso sentido para ele, mas se calhar para si não faz. Pronto. Só queria dar este apontamento, não era assim tão... Muito obrigado. Pronto, se calhar para si... Sim, isto lá está, é subjetivo. Só queria dar este apontamento porque Sim, achei que era importante, quando se fala de depressão, acho que é importante sublinhar que as coisas são diferentes para cada um. Haverá mais alguém a querer colocar uma pergunta aqui ao painel? Façam, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Agradecer a todos. Eu vivi essa situação há não muito tempo atrás e eu queria falar por uma situação que a doutora Isabel levantou e que mexeu muito comigo. Viveu essa situação com familiar? Sim, com meu pai. E a senhora citou motivos da vontade dela ou do que seria melhor para essa pessoa, ela poderia pensar em fazer mal ao doente, né? E se for ao contrário, a situação que eu vivi, eu cheguei a pedir desculpa ao meu pai porque eu não ia fazer mal a ele,
porque eu tinha a impressão nítida que ele estava sofrendo por passar por aquilo. Entendeu? Que aquilo era uma situação tão degradante. Obviamente, né, ouvindo vocês, eu vejo que eram os meus olhos, e eu não tive a felicidade de escutar Fernando antes e mostrar essa visão de que a gente tinha que tentar olhar com os olhos dele e não com os seus, né? Então, eu vi aquilo como uma situação tão degradante para alguém que tinha tido a vida que ele tinha tido, que eu achava que ele tinha que estar sofrendo demais por estar passando por aquilo. E eu, num dia que estava lá só eu e ele, eu disse: meu pai, o senhor me desculpa, mas eu não vou conseguir nunca lhe fazer mal. Não vou conseguir fazer nada que seja mal para você, mesmo que seja isso que você esteja querendo. Certo? Então, o seu pai queria que lhe fizesse mal, ou sentiu em determinada altura eu que era que isso pensava aquilo, porque eu achava que ele estava tendo um final de vida completamente degradante em relação ao que ele fez da vida dele. Entendeu? Então, e é isso que eu estava querendo dizer, é a situação justamente oposta do seu exemplo, tá certo? Então, para mostrar que pode ter uma outra posição, tá? Sim, nem todos os cuidadores, nem todos os familiares também sentem isto, que Claro, é retratado aqui, falámos sobre isso. Mas cada um sente o que sente, né? Exatamente, O sentimento está dentro da gente, ninguém nem vê, né? E se a gente quiser esconder, acabou, ninguém vai nem saber, não é isso? Por exemplo, ninguém, nem minha esposa que está aqui comigo, sabia que eu passei por isso. É a primeira vez que eu falo para alguém o que eu disse para o meu pai quando a gente estava só os dois lá e eu estava vendo. Agora, uma outra coisa que eu queria salientar, que eu acho que talvez... Desculpe interrompê-lo, o seu pai chegou a responder? Não, meu pai já não falava, porque a doença que ele teve era um irmão do Alzheimer, chamava afasia, que, usando a sua analogia de computador, é como se tivessem desligado o in e o out dele. Ou seja, ele não entendia nada, segundo os médicos, ele não entendia nada do que nós falávamos e ele não conseguia mais falar nada. Certo? Então, era uma situação absolutamente horrenda, porque você não conseguia nunca ter um feedback da parte dele. Mas teve um dia que nós tivemos, e era isso que eu queria levantar. Teve um dia, que foi no dia do aniversário dele, nós conseguimos... né? E aí eu agradeço minha esposa que preparou tudo, a gente conseguiu reunir toda a família junta, e a gente colocou ele numa cadeira na varanda, e fomos todos nós cantando parabéns para você, levando um bolo, e ele chorou, entendeu? Então a gente soube naquele dia que alguma percepção ele tinha, certo? Ou seja, aquilo que se comentou aí, que pode ser que ele tenha, eu já posso assinar embaixo que ele tem. Alguma hora, eu não sei que horas, não sei quando, não sei dizer nada, mas eu sou engenheiro, então não entendo nada desse negócio, acho tudo complicado demais, certo? Mas eu sei que eles passam por momentos em que eles conseguem entender o que a gente está tentando transmitir, tá? E por isso eu queria, em nome dos que vão passar por isso, já agradecer, Fernando, porque essa tua visão, essa tua coragem de fazer esse tipo de trabalho que, sabe, eu fiquei querendo vir a palestra quando eu li no folheto a descrição que fizeram de você lá. Eu acho que é uma coisa absolutamente incrível que você esteja fazendo, porque isso é uma visão diferente, e uma visão que, como você relatou, os exemplos que você relatou aqui, pode trazer tranquilidade, que eu acho que é isso, é o que todo mundo que está passando por um familiar com isso, o que a gente gostaria de ter é só uma coisa, que a gente conseguisse tranquilizar aquela pessoa, porque deve ser muito ruim você não conseguir falar, ouvir, os seus pensamentos todos confusos, deve ser uma coisa muito, muito, muito sofrida para a pessoa. A situação que me descreveu faz lembrar aqueles casos em que as pessoas estão em coma, e precisamente por causa das lágrimas a gente percebe que a pessoa ainda lá está, que a pessoa não é uma casca e que de facto ainda... Posso desculpa. Muito obrigado. Há uma pista muito interessante que o filme dá, que é a questão da música. A música é repetida várias vezes e a mesma música é repetida várias vezes no filme. A música é uma forma de detonação de memórias muito, muito importante.
Eu acho que é um conceito que eu dou do pouco que sei da matéria, é que as pessoas que são familiares de pessoas com este tipo de demência, deem-lhes música. A música que eles gostavam de ouvir na altura em que ainda tinham capacidade de escolher aquilo que gostavam de ouvir. Obrigado. Eu acho que temos tempo para mais uma questão, se a quiserem colocar, se alguém... E enquanto o pretender alguém... fazer. Eu queria só dizer que é esta coisa de quando já não é possível usar as palavras para comunicar, há a linguagem do afeto que se mantém em fases mais avançadas, não é? Quando já não há outro tipo de expressão. Assim, ao Fernando aperta o nariz, não é? Não aperto o nariz. Mas às vezes querem apertar. Eu falo, vai apertar meu nariz agora? Quer dizer, só apertar o nariz da senhora, a senhora ia gostar? E ela diz, não, é melhor não. Não, mas era isso que eu ia pegar daí, do afeto. Isso é muito interessante. Já ouvi vários especialistas falando isso, que o afeto é o que permanece, é o que vai ficando, não é? Que é o básico do ser humano. E na partilha, muito obrigada Tão pela bonito, sua partilha, obrigado. Foi isso, não é? Sentiu-se o afeto, não é? Ele A humanização sentiu o afeto. venceu mais uma vez, né? Isso. Meus senhores, para terminar, maneiras de dar força às pessoas aos cuidadores, às pessoas que têm que ficar a lidar com a degradação de quem mais amam. Posso? Desculpa, Isabel. Toda hora que Isabel faz assim, alguém fala, ela fica no vácuo. Desculpa. Força! É muito simples, é pedir ajuda. Portanto, muitas vezes as famílias vivem o problema sozinhas, não sabendo às vezes muito bem para onde ir, e há ajuda, portanto peçam ajuda. É preferível fazer o caminho acompanhado, saber estar um passo à frente da doença, dos sintomas da evolução, e para isso é preciso pedir ajuda, portanto não ter medo, não ter vergonha, não achar que se consegue fazer sozinho, portanto pedir ajuda é mesmo importante. Eu até estava buscando aqui agora no meu telefone, eu vi uma entrevista muito interessante de uma médica paliativista, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu não conhecia. É uma entrevista dada no Brasil, num programa que eu assisto regularmente no YouTube. Portanto, então, uma dica que ela deixa, que é muito interessante, que é não viva a ausência da pessoa com a pessoa na tua frente. Deixa para cuidar do seu luto, do seu sofrimento, depois. Aproveita. E eu sempre falei isso, eu sempre chamei isso de cara de velório. Às vezes eu chego num lugar e as pessoas estão com cara de velório. É horrível. Há voluntários que têm um coração maravilhoso. Mas chegam na frente do paciente e falam assim, então... A pessoa até está contando assim, minha filha hoje trouxe um peixe que eu gosto de comer. Pois é, né? Eu falo, credo, quer dizer, a pessoa está vivendo, e isso para quem está desse lado, mesmo que suponha-se não tem consciência ou não sei o quê, deve ser uma coisa horrorosa, a pessoa olhar para mim como se eu já não estivesse ali, ou como se eu estivesse já dentro de uma caixa. Então, acho que se fosse para dar dica para alguém, não me sinto na autoridade de dar dicas, mas eu acho que é isso, viva a vida da pessoa, viva o que tem vivo nessa pessoa, até que isso dure, enquanto isso dure. Depois vai chorar para lá, vai cuidar, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, vai para onde quiser, mas não faça o velório da pessoa com ela na sua frente. Eu acho que isso é o que eu vejo acontecer muitas vezes, e eu tento sempre, como palhaço, desconstruir essa imagem e trabalhar isso. Pronto. Eu vou deixar o Francisco para o fim, porque eu gosto de lupus, e foi o Francisco a começar. Ele ainda tem aqui 4 páginas. Rui, Pegando... Eu, na verdade, vou pegar naquilo que a Isabel e que o Fernando disseram. Portanto, realmente é apelar às pessoas para procurar ajuda, porque, na verdade, nós temos de dar um sinal de esperança. E agora pego nas palavras do Fernando. Nós não somos paliativistas, mas se bem que aquilo que estamos a aplicar muitas vezes são cuidados paliativos. Ou seja, não há cura para as doenças que levam à demência, mas que é possível alterar o curso de forma significativa em muitas pessoas. E o nosso dia-a-dia é cheio de sucessos, porque a morte é certa, todos nós vamos morrer, uns mais cedo, outros mais tarde. O que nós queremos viver é o maior tempo com qualidade de vida. Mesmo na doença, mesmo com doença, é possível viver com alguma qualidade de vida. Por isso,
E na fase final de vida, ou na idade chamada geriátrica, a variabilidade entre pessoas é tremenda. É a fase da vida em que a variabilidade entre as pessoas é maior. Nos pequeninos nós falamos em curvas de percentil, aqueles livrinhos dos crescimentos dos miúdos, etc. Isso não existe na velhice. Isto para dizer que cada caso é um caso. Portanto, tentamos sempre dar sinal de esperança às pessoas, mesmo que haja um diagnóstico firmado de doença de Alzheimer, doença de Parkinson, o que quer que seja, é possível de alguma forma contornar os sintomas psiquiátricos, a depressão, a ansiedade, os delírios persecutórios, etc. Enfim, não são cuidados paliativos, mas que é possível devolver muita qualidade e prolongar a vida. Francisco? Eu vou fazer batota, vou puxar a brasa à minha sardinha e vou falar de Eu outro sei que ia filme. puxar do papel. Não. Isto fica aqui. Há um filme que se chama Notebook, que é muito interessante também, porque há uma história que é contada sobre a relação de duas pessoas e é contada a um senhor e no final descobrimos que essa relação aconteceu com esse mesmo senhor. Portanto, eu acho que o conselho que posso dar, sendo eu desta área, é contar histórias, as histórias da pessoa, lembrar quem a pessoa foi, lembrar que teve um percurso de vida que foi bonito e que valeu a pena. E recordar quem ela é, porque no fundo nós somos feitos de histórias. Boa, adorei. Muito obrigado. Muito obrigado. A tempo do xixi, antes de irmos ver o filme do Florian Zeller. Só não gostei que o Rui falou que a gente vai morrer. Eu não sabia dessa notícia. Entretanto, só antes de saírem e voltar a agradecer a presença, quero só comunicar-vos quem é que esteve a fazer este trabalho todo do Festival Mental. Muito rapidamente, porque todos eles merecem a sua menção e é importante saber quem está por trás disto tudo. Então eu queria só agradecer, primeiro que tudo, obviamente, ao João Gata, que está na direção do Festival Mental e que faz toda a parte técnica de imagem, etc, etc. João, que está ali atrás a filmar também. Pois, obviamente, e já que estamos a falar do filme, aos curadores deste ano dos filmes temáticos, deste filme de ontem e de anteontem, que foi o Dinis Costa e Carolina Almeida. Obrigada, Dinis, obrigada, Carolina. Depois a equipa de selecionadores toda do M-Cinema e do M-Jovem, então, a Sérgio Viana, a Maria João Barros, ao Rui Henriques Coimbra e à Catarina Belo, que também programou o M-Cinema e o M-Jovem aqui nestas salas. Obrigada. Às produtoras do Festival Mental, a Luísa Pereira e a Beatriz Carvalho. Obrigada, meninas, pelo trabalho espetacular que fizeram. A Karen Mia, que está no Porto, que faz a imagem daquilo que vocês veem, catálogo e de tudo o resto, os pósteres e tudo. Beijinho, Karen, não estás aqui, mas pronto. Claro que sim, aos nossos voluntários que vocês veem aí de t-shirt branca aí, que dão o seu melhor para ajudar a isto tudo a correr o melhor possível e corre. Obrigada a todos e a todos. E não há assim muito mais. Obviamente, e deixo por si. Não precisa, pode. Obrigada. Não é preciso, obrigada. Só isto tudo já é o agradecimento. A todos os convidados, obviamente, a toda a gente que esteve aqui envolvida em todos os espetáculos e no palco e nas M-Talks e tudo. E, por fim, obviamente, a todos os parceiros, vão ver agora no trailer a seguir quem são, acho eu que há trailer, deve haver, que são, ao fim e ao cabo, quem nos ajuda a pôr isto de pé, a todos os níveis, seja a nível de media partners, seja a nível institucional, seja a nível, e obviamente, principal, não mais, não menos, mas muito importante, aos investidores do Festival Mental. Obrigada a todos, tenham uma boa noite e um bom filme a seguir.